Então, uma boa tarde para todos, para todas que estão aqui presentes, né, para essa capacitação, os coordenadores pedagógicos, apoios pedagógicos da SME, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Águida Vargas, trabalho na Gertec, né, e nós aqui estamos proporcionando, né, essa capacitação para os coordenadores e apoios pedagógicos, né, a fim de que façam um bom uso do sistema, para que entrem, né, tirem suas dúvidas aqui hoje. Então, essa formação, essa capacitação, ela vai ficar gravada, mas eu peço muito, né, que todos fiquem presentes, né, que seja assim, um momento de tirar dúvidas mesmo. Então, muita gente, às vezes, já está, né, já sabe mexer, já está fazendo acontecer aí na sua escola, na verdade, mas ainda tem muitas dúvidas. Então, esse momento é um momento de tirar as dúvidas, né, na medida que o Vitor for mostrando aqui para vocês, né, como que os caminhos, né, a serem percorridos aí dentro do sistema, vocês vão ver que é muito simples, né, é muito rápido, é muito fácil. A tecnologia, ela foi para ajudar, para facilitar a vida da gente. A gente precisa também ter em mente, né, que é um sistema que está sendo, né, implantado, então tem algumas coisas, muitas coisas que foram atualizadas, né, de acordo com a nossa realidade. Então, tem nomenclaturas que foram mudadas, outras que ainda vão ser mudadas, questão, né, do planejamento, questão de impressão, alguns vocês vão poder imprimir, a gente vai colocar aqui tudo para vocês o que está sendo feito e o que vai ser feito também. Então, a gente já pediu, né, a Gertec, a gerência, né, também do ensino fundamental, da educação infantil. Então, todas as gerências, a EJA, já pediram algumas alterações, né, do sistema para adequar a nossa realidade. Isso já foi feito e continua sendo feito. Então, é muito importante a participação de vocês, né, para dar sugestões também, né? Ao final, nós vamos colocar aí a frequência para vocês, tá certo? Nós vamos, por falar em frequência, ao final nós vamos mostrar para vocês como que se faz a frequência, mas isso não significa que são vocês que façam, mas é só a título de informação para vocês saberem também, porque às vezes a gente sabe, né, que na escola a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. Então, não é função de vocês, mas a gente vai mostrar como que faz, porque se caso precise, né, necessite que o coordenador pedagógico, né, na ausência de outros servidores, necessite fazer, então você já vai estar sabendo como que faz aqui, tá bom? Eu vou pedir também que, então, vocês usem o chat, né, para fazer as perguntas, mas eu quero reforçar que, às vezes, a sua pergunta, ao longo, né, da capacitação, já vai ser respondida. Né? No momento que chegar naquela fase ali, naquela parte, né, que interessa, pode ser que já seja sanada as suas dúvidas, mas ao final de cada módulo, de cada parte, a gente vai abrir aqui, certo? Para a Tabita responder, porque às vezes a pessoa, né, às vezes você não consegue olhar e visualizar no chat, então a Tabita e a Carol estão aqui para responder essas perguntas que também estão no chat, né, para responder aqui ao vivo para vocês ao final de cada módulo. Então, vou pedir muita atenção, tá? De todos vocês para a capacitação. Então, vamos preocupar, vamos nos ater aqui, né, em observar, em ver cada caminho ali que o Vitor vai fazer. A gente também pode retomar, né, alguma parte que vocês necessitem, que vocês acham que seja importante voltar e apresentar novamente, tá bom? Então, uma boa formação para vocês. Eu vou passar aqui a palavra para a Távita, para ela se apresentar e colocar também aí algumas informações para vocês muito importantes, tá bom? Távita. Boa tarde, meu nome é Távita, eu sou apoio técnico do NTE
Estou juntamente com as gerências pedagógicas, Gereim, Gerefu e Gereja, na configuração do sistema, né, do ponto ID Conecta Educação, para organizar essas questões pedagógicas. Então, toda a configuração que está no sistema foi feita juntamente com as gerências e de acordo também com os documentos curriculares. Então, se tiver algo que está fora ainda de nomenclatura, está sendo solicitado, né, para a empresa fazer essas adequações. Então, se caso aparecer disciplina, se caso aparecer algum outro nome que não esteja de acordo com a nossa realidade, fiquem tranquilos que já foi feita a solicitação. Então, a inserção do sistema tem planejamento, registro de atividades, o professor também poderá fazer o lançamento de notas, poderá fazer a frequência. Então, é por isso que a gente vai fazer esse perfil, porque é o coordenador pedagógico que vai orientar também o professor. Mesmo que você não tenha no seu perfil esse acesso, no caso de professor, você precisa orientar o professor de como que ele vai fazer. O professor é o único no sistema que faz, edita e exclui o planejamento. Então, por isso, esse acesso é do servidor, né, professor. Então, os outros servidores só visualizam ou colocam informações, que é o caso do coordenador. Então, essa capacitação é uma atualização, referente a abril, já muitas situações já foram modificadas, por isso nós estamos novamente com essa atualização. Então, sempre que o sistema tiver uma atualização e seja muito importante que todos conheçam, vocês vão voltar a fazer uma capacitação novamente. E os ofícios são enviados pelo pedagógico, já tem ofício 475 referente ao planejamento, então ele precisa muito ser lido pelos professores e coordenadores. Tem o tutorial passo a passo de como faz o planejamento. Logo em seguida vai vir um ofício do fundamental, né, referente ao registro de atividades. O do registro de atividades da educação infantil já foi enviado a semana passada. Então, coordenadores aqui que também trabalham com a educação infantil, né, precisa também estar a par desse tutorial e também desse ofício, que é o 495. E logo em seguida, quando for enviado o do fundamental, vocês também terão acesso. Mas tudo que for falado lá já vai ser falado aqui, e lá é só para complementar a questão de prazos e questões da secretaria. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem no chat, nós vamos estar respondendo aqui ao vivo, ou mesmo respondendo lá. Se for algumas dúvidas mais evidentes e que precisa ficar registrado, eu vou interromper o Vitor e a gente vai fazer as informações. O Vitor, ele é da empresa, ele tem a parte técnica do sistema. Então, a parte pedagógica, a parte que é a parte da secretaria de ofícios, a gente vai respondendo. Eu e a Carol, a gente vai respondendo de acordo com o que vai sendo visualizado também no sistema. Obrigada a todos e boa capacitação para nós. Carol, dá uma palavrinha aí para a gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Carolina, né, sou apoio técnico da Gerência de Educação Fundamental e junto com o César, né, da Gereja, a Tábita, da Educação Infantil, a gente já está há um tempo aí conversando em prol, né, desse sistema que nós já começamos a utilizar. Então, assim como a Águida falou, a Tábita também reforçou, né, que nesse momento de capacitação é importante, né, os coordenadores, os apoios estarem atentos, porque esse movimento que nós realizamos aqui nas gerências, né, de orientar via ofício, como que vai sistematizar essas informações dentro, né, dessa nova plataforma, é importante porque o professor está o dia todo, né, cotidianamente utilizando. Então, é importante
vocês que realizam essa ponte, né, ter o esclarecimento daquilo que deve ser orientado para, da melhor forma possível, né, o sistema e as requisições que nós fazemos, né, a partir da realidade que nós temos dentro da nossa rede, ser de fato concretizado. Então, nós estamos aqui enquanto diretoria pedagógica, observando, registrando aquilo que vocês têm como pontuação, porque a gente sabe que isso vira requisição e a partir dessa requisição a gente faz as readequações, né, no sistema. Então, por isso que é importante esse diálogo, né? Então, eu desejo uma boa capacitação para todos nós. Eu estou aqui, né, a postos, verificando aí o que os apoios, os coordenadores pedagógicos têm enquanto contribuição e estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Carol. Vitor, então pode compartilhar aí sua tela e vamos começar, né, pessoal? Bora começar. Vou ministrar essa capacitação aqui para vocês, faço parte do time de analistas de suporte aqui da Ponta ID, tá? E desejo a todos uma ótima capacitação. E vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, pessoal, que eu quero passar para vocês é referente ao login aqui no sistema. No caso, acessar aqui com o acesso de vocês. Vocês podem perceber, aqui não tem como eu dar um zoom, mas é aqui no nosso link aqui, ó. Vocês podem perceber que eu utilizo um link diferente do que vocês estão acostumados. Eu estou aqui com homologa-sge.id.com.br. Este link aqui é para capacitações, pessoal, então, e para testes internos. Então, vocês não vão utilizar ele. Aí só o pessoal interno aqui da empresa utiliza ele, vocês vão utilizar o de vocês, que é goiania.id.com.br. Creio que todos já estão bem capacitados, não. Já conhecem bem esse link, tá? Então, vocês vão acessar por ele para estar fazendo todas as questões que eu vou passar aqui para vocês. Então, vamos lá. Vou acessar aqui, primeiramente, na visão de um professor. Por quê? Porque para a gente avaliar um planejamento, avaliar um registro de atividade, eu preciso primeiro que o professor envie para o coordenador. Então, vou mostrar aqui para vocês toda essa parte de envio do planejamento e também de avaliação dele, tanto planejamento quanto registro de atividades. Então, começando, a primeira coisa que a gente vai passar é sobre atualização de dados. Tá? Vitor, só aumenta, dá um zoom aí para a gente, por favor. Certinho. Creio que assim fica melhor. Ficou melhor? Ficou ótimo. Obrigada. Certinho. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai atualizar os dados cadastrais, tá, pessoal? Estou aqui na visão do professor. A gente vai acessar aqui em servidor, cadastro, e o sistema já vai carregar aqui para a gente nossos dados. A primeira aba aqui de dados da unidade, pessoal, ela é um histórico, tá? Então, ele é um histórico de todas as unidades que o professor está modulado e lotado, tá? Então, essa parte aqui é realmente só um histórico das unidades e também da nossa matrícula coletor que a gente precisa utilizar ali. Mais adiante, a gente tem dados pessoais, documentos, endereço, contato, tem aba de contratos também, aba de modulações, vocês conseguem visualizar todas essas abas aqui. Porém, a gente vai utilizar, eu vou passar aqui para vocês dos dados pessoais, para vocês estarem atualizando esses dados. Lembrando, pessoal, que todos os campos que têm esse asterístico vermelho são campos obrigatórios no sistema, tá? Então, para você conseguir salvar aqui, todos esses campos que têm o asterístico vermelho precisam estar preenchidos. Os outros campos não são necessários, o sistema consegue salvar sem eles, mas é sempre bom vocês preencherem todos esses dados, tá? Mais adiante, um outro campo que ele não tem um asterístico vermelho, porém ele é importante e ele é válido pro Educasens, pessoal, é o de formações. O de formações aqui mais adiante para a gente colocar os cursos e formações do servidor. Clicando nessa aba, a gente pode clicar aqui em adicionar, no maisinho aqui na aba de ações. A gente seleciona o tipo dessa formação, tá? Adiciona ela aqui. Eu vou selecionar que é uma graduação. Vou selecionar a formação aqui, tá? Do servidor, por exemplo, psicopedagogia. E aqui a gente seleciona o estado e a instituição de ensino. Passando para vocês uma informação que é referente a essas instituições que não têm sede aqui no Goiás. Por exemplo, a Universo. Teve até um caso que o pessoal não conseguia encontrar aqui a instituição de ensino, colocou o estado de Goiás e não conseguia encontrar a instituição. Por quê? Porque ele traz aqui para a gente as matrizes.
Então, como a Universo, se eu não me engano, ela é do Rio de Janeiro, a gente precisa selecionar aqui o estado RJ e a universidade, tá? Se eu não me engano, a Universo tem uma outra também, tá? Pessoal que é, teve uma dúvida sobre esse caso, então a gente precisa passar aqui o endereço da matriz, tá, pessoal? Aqui a gente tem as unidades aqui em Goiás, porém, a gente precisa da matriz para estar selecionando. Então, pode ser que por isso que vocês não encontrem a universidade de vocês aqui selecionando no estado de Goiás, por exemplo. Mais adiante, a gente passa aqui a área do conhecimento / componente curricular, o início dela e a conclusão dessa formação, tá? Então, passando essas informações, basta clicar em adicionar que ele já vai salvar aqui, tá? Vou selecionar qualquer um aqui só para salvar para vocês verem. Clique em adicionar. Tá? Só a conclusão, pessoal. Então, aqui, ó, eu selecionei que a conclusão é do dia 24, então não consigo, data futura, tá? Então, vocês coloquem uma data passada, que já foi, e eu consigo colocar aqui a conclusão, ó. Certinho? Aqui na atualização de dados, é bem tranquilinho, pessoal. Então, basta vocês selecionarem todos os campos que vocês desejam colocar informações, coloquem as informações e, ao final, vocês cliquem para salvar. Teve casos do pessoal colocando os dados pessoais, chegava aqui no final e clicava para salvar. Não é dessa forma que vocês vão estar fazendo, tá, pessoal? Então, vocês coloquem todos os dados, podem passar aqui nos dados pessoais, coloca os dados aqui nos documentos, no endereço, preenche todos os dados e só ao final clica para salvar, tá? Então, não tem problema, os dados não vão sumir se você sair da telinha aqui. Referente aos dados cadastrais, é basicamente isso, pessoal, é bem tranquilinho. Então, de agora eu já vou passar até para a parte do planejamento, que é a parte do professor vai estar lançando para coordenação. Após a gente atualizar os dados aqui, agora a gente vai para a questão do planejamento. A gente vai selecionar aqui unidade educacional. Vou clicar em turma, escolarização, e ele vai listar aqui para a gente todas as turmas que o professor está modulado, tá? Então, eu vou selecionar a primeira aqui, que como só tem ela, vai trazer aqui para a gente todos os dados gerais da turma. Vocês podem perceber que todos os campos aqui, eles estão cinza, porque esses campos aqui, o professor não consegue editar nada, então ele só consegue visualizar as informações que já tem na turma. Mais adiante, a gente tem a aba de estudantes / crianças na turma, que a gente consegue visualizar todos os alunos que estão na turma, o status aqui também de todos cursando, tem a entrada deles, matrícula, e a gente consegue também visualizar aqueles que já foram transferidos, desalocados e tudo mais, clicando sobre o botão somente cursando, tirando a opção dele aqui, a gente consegue visualizar aqui, por exemplo, o aluno que foi desalocado já. Mais adiante, a gente tem a aba de componentes curriculares. Nessa aba vai listar somente os componentes curriculares que o professor também está modulado. Então, pode ser que o professor que é só de língua portuguesa, quando ele abrir essa aba aqui, ele vai ter somente o componente de língua portuguesa, porque ele está modulado somente nesse componente, tá? Então, se um professor tiver com mais ou menos componentes curriculares, é porque ele só está modulado nestes, não é porque tem um erro no sistema. Mais adiante, a gente tem a aba de notas de avaliações. Eu vou passar nessa aba aqui mais para frente, tá, pessoal? Que essa aqui eu preciso primeiro passar a questão aqui das tarefas para vocês, então vou deixar ela para o final. Mais adiante, a gente tem a aba de avaliação antropométrica e ficha médica, mais utilizada pelo professor de educação física, porém, qualquer professor consegue vir aqui e selecionar, por exemplo, peso e altura do aluno, que aí vocês colocando o peso e a altura do aluno, ele já faz o cálculo automaticamente do IMC do aluno, e vocês conseguem visualizar algumas informações aqui também. Tá? Igual a ficha médica quem coloca é a escola, tá? O pessoal da escola, então consegue passar a ficha médica no cadastro do aluno e vocês conseguem visualizar aqui também. Esse aqui foi um breve resumo de todas as funcionalidades aqui da turma, tá, pessoal? Cada abinha. E agora a gente vai passar para o planejamento. Para vocês lançarem o planejamento, aqui no canto superior direito tem esses 6 botões e o primeiro dele é o de planejamento. A gente vai clicar sobre ele. Só aguardar a telinha carregar. Só um momentinho. Certo. Aqui, como a gente já está
o professor só é dessa unidade, ele já vai aparecer aqui para a gente a unidade educacional, o ano letivo, a composição de ensino e a turma também, tá? A gente não consegue selecionar a turma porque a gente já acessou essa turma, a gente já está dentro dela. Então, a gente deixa aqui como da mesma forma que veio e a gente vai selecionar aqui o tipo do planejamento. Aqui, no caso, tem dois planos de aula anos iniciais e o plano de aula núcleo diversificado anos iniciais. Pessoal, é bem importante falar para vocês referente a algumas nomenclaturas e até algumas funções aqui para estar selecionando. Como esse aqui é um ambiente de capacitação, tem algumas informações que não vão estar 100% corretas com a de vocês. Porém, a forma de que quando vocês forem lançar um planejamento, vai estar tudo ok. Vocês vão seguir aquela forma de vocês porque é o que já está configurado. O nosso a gente utiliza um pouquinho diferente aqui, porque a gente não pode lançar não inserir dados na rede real de vocês, tá? Então, por isso que a gente usa esse de capacitação. Vou clicar sobre o primeiro, por exemplo, aqui o plano de aula anos iniciais, vou selecionar ele e vou clicar em adicionar. Clicando em adicionar, aqui ele traz a telinha de elaboração para a gente, já vem fixando aqui a turma, o tipo do planejamento que a gente selecionou, e agora a gente vai selecionar o componente. Eu vou selecionar o componente de ciências aqui, porque mais cedo a gente já fez com o componente de português, tá? Então eu vou selecionar um diferente hoje, agora no caso, porém é da mesma forma. A gente seleciona o componente, o período desse componente, tá? Que a gente vai estar lançando, que aqui no caso hoje é dia 18/9, eu vou seguir aqui, que é a 17ª quinzena. Essa quinzena ela é referente ao horário do ano letivo, tá? Do calendário escolar. Vou estar mostrando aqui para vocês também. Dupliquei a aba aqui. Aqui, ó. Calendário escolar. Clicando em unidade educacional, calendário escolar. Só aguardar a tela carregar. A gente passa aqui o ano letivo, o calendário escolar. E ele vai trazer aqui para a gente o calendário que foi configurado. Vocês podem perceber que bem aqui, o primeiro quadradinho é o da semana, tá? Então, a gente consegue visualizar qual a semana que a gente precisa selecionar. Aqui, por exemplo, selecionei a 17ª, já vai estar, aqui no caso está um pouquinho diferente por causa do calendário. Me desculpa, pessoal, no caso é do período do registro de atividades. Eu até fui um pouco adiantado. Já volto com essa questão do calendário. Então, no caso aqui do período, vocês selecionam a quinzena que vocês estão, tá? Eu vou selecionar essa aqui, por exemplo, do dia da nossa. E aqui a gente tem alguns campos para a gente estar selecionando. Por exemplo, o título do plano de aula, a gente consegue escrever nele, tá? Ele é um campo de texto livre. Então, a gente consegue escrever nele. E estes campos menores aqui, pessoal, é para a gente selecionar. No de vocês, quando vocês clicarem, já vai vir já algumas opções para vocês estarem selecionando, tá? E vocês conseguem selecionar mais de uma também. Reforçando, pessoal, todos os campos que tem o asterisco vermelho, a gente precisa colocar dados para poder salvar, tá? Se a gente clicar em salvar, ele já vai aqui recusar, porque falta informação nesses campos que estão com o asterisco. Então, vou selecionar aqui, só para a gente poder salvar e continuar. E vou salvar agora. Dados salvos com sucesso. Assim que a gente adiciona, vocês podem perceber que aqui já listou alguns outros planejamentos. Aqui tem dois de língua portuguesa, um de matemática e o de ciências que a gente fez agora. No caso, ele lista para a gente aqui o nome, componente, o período que a gente selecionou, a situação dele, vocês podem perceber que está aqui como não enviado, porque a gente acabou de fazer ele, e a data de cadastro. Tá? Então, ele lista aqui tudinho para a gente essas informações. Assim que salvou, caso tenha esquecido alguma informação, você consegue editar esse planejamento, tá? Antes de estar enviando para a coordenação. Vocês podem perceber que aqui na aba de ações tem 4 botões. O primeiro é o de edição. Então, vou clicar sobre ele. E vou fazer uma edição aqui, por exemplo. E vou clicar para salvar. Ele foi salvo novamente. E ainda não muda a situação, não vai mudar nada aqui nessas opções, tá, pessoal? Porque a gente só editou, não fez nenhuma outra questão de envio ou algo do tipo. Então, a gente conseguiu editar.
Mais adiante, a gente tem o botãozinho aqui, que é um aviãozinho de papel, tá? Que é para enviar para a coordenação. Clicando sobre ele, a gente pode enviar direto para a coordenação. E Possivelmente deve ter travado a internet do Vitor. Tá, pessoal. Enquanto ele volta, eu vou respondendo algumas perguntas. Pessoal, em relação ao registro de atividades, vai ser passado depois do planejamento, para ser feito no sistema. Assim como eu falei no início, tem um ofício 475 que foi enviado para início de setembro, já iniciar o planejamento no sistema. Posteriormente, o ensino fundamental vai enviar sobre o registro de atividades, relacionando a impressão, a algumas alterações, orientações sobre o registro. Mas quem já está fazendo a capacitação já é para fazer o uso do sistema, certo? Agora, as orientações sobre o registro também vai ser enviado pelo fundamental. Ele vai mostrar onde que fica o registro de atividades. Aqui, essa capacitação é para o coordenador pedagógico e para os apoios pedagógicos que vão orientar os professores. Então, a visão do coordenador, ele é um pouco limitado em relação a algumas informações que o Vitor está mostrando. Então, você não vai conseguir ver isso no seu perfil, né? Somente no perfil do professor. Mas você precisa saber para poder orientar o professor também em relação a isso. Todos os apoios e todas as pessoas da rede têm que ter acesso ao sistema. Se você não tiver, entre em contato com a sua gerência, no caso de apoio pedagógico, ou mesmo abra um helpdesk no caso das instituições. O helpdesk é do site DCME, entra no suporte Conecta Educação, e escolhe a opção A para você poder solicitar. Normalmente é no Outros, se caso você já tiver no sistema. E assim você coloca a informação de que você não está tendo acesso àquele perfil seu. Às vezes é um coordenador com professor, às vezes é um apoio pedagógico, né? E depois foi para a instituição. Então, precisa fazer essas verificações também no sistema. No caso, quando for utilizado pelo pedagógico o planejamento, não é mais para imprimir, né? Então, quem está usando o sistema não imprime mais, só se desejar, mas é para usar o sistema. Tanto vai ser o planejamento como o registro de atividades. No caso da educação infantil, está sendo orientado a imprimir só no final com assinatura, só a cargo de registro final do mês. Mas isso daí vai ser orientado pelas gerências. Frequência e nota, quem vai lançar é o professor. O professor é que vai fazer a frequência, que ele tem acesso, o Vitor também vai mostrar aqui como é que faz a frequência, e também o lançamento de notas também é professor. Não é possível colocar anexo nas atividades, porque não cabe no servidor a questão de anexos e imagens, então é somente a escrita. Não pode fazer o planejamento normal. O registro de atividades já pode ser feito no sistema que já está liberado. Vitor voltou. Vitor, pode Sim, compartilhar sim. aí a tela, tá? Vamos dar continuidade. Pode voltar. Pessoal, até peço desculpa aqui, piscou energia, então, mas já voltamos já. Então vamos lá. Continuando aqui de onde eu estava, pessoal, referente ao envio do planejamento. Assim que eu ia enviar, piscou, né? Então, retornando aqui as ações. Como eu falei do campo de editar, tem um campo de enviar, tá? Então, aqui ele aparece a mensagem, se a gente realmente tem certeza de que quer enviar esse planejamento ou não para coordenação. Vou clicar como não aqui, por exemplo, por agora.
E mais adiante a gente tem o de copiar essa elaboração. Esse campo de copiar a elaboração, ele só funciona, por exemplo, para turmas de primeiro ano, igual a gente lançou aqui, ó. Eu tenho o primeiro ano e eu quero copiar o primeiro ano A e eu quero copiar essa elaboração para o primeiro ano B. Dessa forma eu consigo. Eu não consigo copiar essa elaboração do primeiro ano A para o terceiro ano A, por exemplo. Então, dessa forma eu não consigo. Então, eu consigo de turmas do mesmo ano ali escolar, tá? Por exemplo, do primeiro ano. Independente da turma da A para Z, conforme vocês utilizam aí, tá? Então, só copia dessa forma e antes de enviar para a coordenação, tá? Depois de enviado, vocês não conseguem também fazer a cópia desse planejamento. Eu vou estar enviando para a coordenação aqui, pessoal, e também vou acessar com a visão do coordenador para vocês visualizarem onde a gente vai avaliar e verificar esse planejamento. Então, vou clicar aqui para enviar. O planejamento foi enviado para a coordenação. Tem esse botão aqui grande também, pessoal, enviar para a coordenação. Quando a gente faz muitos planejamentos, ele vai ficar um botãozinho aqui do lado que a gente pode selecionar quantos planejamentos forem de uma vez e clicar aqui em enviar para a coordenação, que ele vai enviar todos de uma vez, tá? Agora aqui no caso, eu vou acessar com a visão do coordenador. Deixa eu só abrir aqui que tinha fechado tudo. Certinho, pessoal. Então, eu já acessei com a visão do coordenador. Vocês podem perceber que ela tem aqui o perfil de administrador de unidade, tá? E também como servidor. Podem fazer essa troca de perfil aqui, caso o coordenador ele é coordenador e professor também. Então, ele vai ter esses acessos, ele consegue fazer essa mudança. E para o coordenador fazer a atualização dos dados dele, ele tem que entrar com o perfil de servidor, tá, pessoal? Então, que ele consegue acessar na página servidor, cadastro. Porém, para a gente avaliar o planejamento, é somente na visão de administrador unidade. Então, vamos lá, seguindo. A gente vai selecionar aqui unidade educacional, planejamento. Vamos aguardar ele carregar. Aqui a gente vai precisar selecionar a turma, tá? Porque o coordenador visualiza todas as turmas da unidade. Então, a gente precisa selecionar qual que a gente vai estar visualizando o planejamento. Vou selecionar aqui a primeira, que foi a que eu enviei. Vou selecionar também o tipo do planejamento que eu quero visualizar e avaliar, tá? Então, vou selecionar o primeiro aqui também. A gente pode passar filtros aqui dos componentes curriculares que a gente quer e por situação também. Vou deixar como todos, que só tem 4 planejamentos, então fica bem tranquilinho da gente visualizar. Vou clicar em pesquisar. Ele já vai listar aqui para a gente. Como a gente lançou agora o de ciências, a gente lançou 1,59, eu vou estar visualizando e avaliando ele. Na visão do coordenador, a gente tem 4 botões aqui também, que no primeiro é o de visualização dos dados, o segundo ele é de histórico, o terceiro é de concluir, e o último também, ele é de escrever considerações também, tá, pessoal? No caso, é para reprovar entre aspas, mas é para você escrever uma consideração, porém tem 2 formas de você escrever essa consideração, que é aqui clicando sobre o olhinho, a gente vai visualizar a elaboração do professor, tá? Então a gente consegue visualizar todo o planejamento, porém a gente não consegue fazer nenhuma alteração. O que a gente pode fazer é escrever uma consideração para esse professor. Se tiver alguma palavra errada, se estiver faltando alguma informação, a gente clica para escrever considerações, informa o motivo, vou colocar aqui refazer, e vou clicar em prosseguir. Aqui no caso a situação do planejamento foi alterada. Vocês podem perceber que no que a gente estava enviando de ciências, a situação estava de aguardando e foi para a considerações, porque o coordenador fez uma consideração, então esse planejamento retorna para o professor precisa acessar e enviar novamente, que eu vou fazer agora também. Então agora eu vou voltar para a visão do professor, tá, pessoal? Vou acessar novamente a aba de planejamento. É o mesmo caminho. Unidade educacional, turma,
escolarização, vou clicar na turma, vou acessar o planejamento, vou selecionar também o tipo do planejamento, conforme a gente fez para adicionando, aqui no caso é somente para a gente pesquisar, tá? Então, vou selecionar o tipo do planejamento, vou pesquisar, clicar aqui em pesquisar, e ele vai listar aqui todos para a gente. Vocês podem perceber que é o de ciências aqui, tá? Que a gente enviou agorinha, e a situação aqui há considerações. Nos 3 botõezinhos aqui de ações, vocês podem perceber que o de copiar sumiu, ó. Então a gente não consegue. Então a gente vai clicar aqui sobre editar. Na primeira aba, a gente visualiza aqui, ó, observação da coordenação. Então, todas aquelas considerações que o coordenador fez no planejamento do professor, ele visualiza aqui, tá? Então, o coordenador consegue fazer essas observações e o professor visualiza depois. Então, a gente consegue clicar aqui no plano de aula, que está do lado da observação, para a gente já fazer essa edição. Então, vou só selecionar aqui capacitação 18/9/2023 e vou salvar. Lembrando, pessoal, que quando vocês salvam, o professor salva ali o planejamento dele, ele não quer dizer que já foi enviado para a coordenação, tá? Só quer dizer que você salvou ele, porém, você tem que enviar para a coordenação. A situação aqui, ó, fica até como não enviada. Então, a gente sempre precisa enviar ela. Enviou novamente para a coordenação. Agora a coordenação consegue visualizar as alterações que foram feitas pelo professor depois da consideração e avaliar ele. Aqui no caso, retornei para a visão do coordenador, tá? Aqui eu estou na visão do coordenador novamente. Vou fazer o mesmo caminho aqui, ó. Unidade educacional, planejamento. Vou passar os filtros novamente, tá, pessoal? Aqui eu estou fazendo, indo na visão do professor e depois indo na visão do coordenador para demonstrar para vocês. Creio que no dia a dia vocês não vão conseguir fazer assim, um atrás do outro, porque o professor e o coordenador nunca tá ali um do lado do outro já enviando e vendo essas considerações, sempre demora ali um dia ou algumas horas. Então, de vocês vai ter esse envio, depois o professor visualiza, retorna, tá? Não é 100% imediato, é porque aqui é só para capacitação mesmo. Vou passar os filtros aqui novamente para verificar. Vou clicar em pesquisar. Aqui no de ciências, ele retorna a situação aqui para aguardando, que ele está aguardando a avaliação. Clicando sobre o botão de visualização, na verdade, a gente consegue visualizar aqui o planejamento novamente e verifica se foi feita essas considerações ou não, se o professor fez ou não. E caso não tenha feito, ele pode escrever outra consideração e enviar novamente para o professor. Então, ele pode fazer tantas considerações ele quiser, tá? Então, não tem um limite de considerações para o coordenador fazer, tá? Então, pode retornar para o professor, enviar novamente, conforme a necessidade de vocês. Aqui mais ao lado, a gente tem um botãozinho de histórico também, tá, pessoal? Ao lado do olho, a gente pode ver aqui que tem meio, parece um reloginho, clicando sobre ele, a gente consegue visualizar o histórico de alteração. Então, ele faz tudo aqui, ele traz tudo aqui para a gente. Como estava de não enviado, foi para aguardando, depois o coordenador estava, o estado estava de aguardando, fez as considerações, e aqui ele também tem o motivo dessa consideração, tá, pessoal? Então, ele mostra todo o histórico aqui para a gente. Aqui no caso, agora eu vou concluir, vou avaliar, tá, esse planejamento e vou clicar no botãozinho aqui de concluir. Vou clicar sobre ele, vai aparecer a mensagem de sucesso, a situação do planejamento foi alterada. A situação, no caso, ela muda aqui para concluído. Então, dessa forma, a gente finaliza a questão do envio do planejamento e avaliação do planejamento, tá, pessoal? Quer dar alguma palavrinha, Tabita e Águida? Eu posso já passar direto para o registro de atividades? Aguarde só um momentinho, Vitor, só para falar em relação a algumas situações aqui. Para o professor fazer o planejamento, então, ele precisa estar modulado na turma. Se caso vier a ter substituições, alterações, já meio que permanentes dentro da instituição,
o pessoal da secretaria tem que solicitar a modulação, né, fazer exclusão, incluir, encerrar a modulação que eles já sabem fazer, daquele professor que não está na turma. Então, o único que tem acesso a fazer o que o Vitor vai mostrar agora, o registro de atividades, é o coordenador. Mas quem tem acesso às turmas é somente o professor. Talvez se fizer substituição dentro do mesmo dia, aquelas trocas que a gente sabe que tem, o professor só vai conseguir lançar o registro de atividades se ele já é modulado na turma. Se não, é o coordenador que tem que fazer. Então, tem algumas situações, por exemplo, que está falando sobre as notas, o lançamento de notas no boletim, o pessoal do pedagógico, juntamente com a diretora, vai repassar uma orientação, mas o professor já é para utilizar o sistema. Então, os professores que já estão com acesso ao sistema, passa pela formação, recebe o vídeo, no caso, o coordenador está passando por uma formação, depois os professores vão receber os vídeos, já precisa fazer esse lançamento de notas também. Vou ver mais uma informação aqui. A questão do planejamento retroativo não é necessário, porque a equipe pedagógica, no ofício 475, solicitou que, a partir de 1º de setembro, que sejam feitos os planejamentos. Então, é a partir dessa data. A questão da visão do apoio pedagógico, vocês só têm a visão de relatórios. Então, no momento, tudo que é feito para o professor e coordenador, vocês conseguem ver na visão de relatório. E, novamente, em relação à impressão do planejamento. Até o momento, não é possível fazer, a empresa já foi notificada, já está verificando, e depois que for liberado, vocês já vão receber a informação lá na instituição, que pode imprimir o planejamento. Mesmo que não tenha sido solicitado, o aplicativo ele consegue fazer frequência e lançar notas, o professor. Mas, em relação a planejamento e registro de atividades, ainda não é possível. No momento, não é possível fazer impressão, então não tem como o professor ver, só mesmo pela senha dele em algum dispositivo eletrônico, ou tablet, ou notebook, ou pelo celular, acessando o navegador, no caso, o endereço, né? goiania.id.com.br. Se o professor não estiver na instituição e não tiver substituto, quem vai inserir no sistema esse próximo módulo, que é o registro de atividades, é o coordenador pedagógico. Ele tem acesso a fazer, e por isso vocês estão aprendendo a fazer no sistema, porque pode vir a ser solicitado que vocês tenham que fazer. Em relação ao período integral, tem um planejamento separado, né, que tem plano de aula dos anos iniciais e finais, e tem plano de aula do núcleo diversificado. É esse que vocês têm que usar, porque ele não tem campo vinculado ao documento curricular, que ainda não terminou de ser cadastrado. Então, o único que está cadastrado é os anos finais e iniciais normal. O integral ainda está sendo finalizado. Então, nós vamos colocar um planejamento separado para que vocês conseguissem salvar. Então, não tem campo linkado com o documento curricular, mas isso não impede que vocês usem as matrizes, né, e os cadernos que vocês estão usando lá na instituição. O que foi cadastrado no sistema é o Aprender Sempre, e o matriz curricular das outras instituições. O planejamento é quinzenal, de acordo com o ofício 475 enviado, e não é para fazer diferente desse período. O ensino fundamental e a EJA precisa fazer quinzenal, de acordo com o ofício enviado pela rede e pelo pedagógico. Então, não é para fazer semanal. Semanal, quem tem é somente educação infantil.
No caso do conteúdo, folha de conteúdo, é o registro de atividades, que é o que o Vitor vai passar agora, e ele pode ser lançado no sistema, tanto que é para ser feito dessa forma. Modulações, nós recomendamos que quando o seu apoio do NTE estiver na instituição, solicite ajuda para que ele consiga fazer a modulação juntamente com os secretários. O integral ele tem um certo diferencial porque ele tem turmas diversificadas, que é no núcleo diversificado, letramento, numeramento, às vezes o projeto complementar, divide as turmas em vários professores. Então, como a matriz já é fechada em 2 aulas para componentes curriculares e 6 aulas para letramento e numeramento, então, dependendo da quantidade de professores que está dividindo aquela turma, não vai conseguir colocar. Então, se for, por exemplo, 3 professores dividindo o letramento e numeramento, a gente consegue colocar, por enquanto, 2 aulas para cada um, pelo menos para ele conseguir fazer o planejamento para aquela turma. Porque nós estamos trabalhando juntamente com a empresa para fazer uma turma diversificada para o integral e o professor conseguir fazer um diário, né, verificar os alunos, os estudantes, lançar boletim, se for necessário, as notas, e fazer o planejamento, direto para a turma. Isso já está no radar da empresa e nós estamos aguardando a finalização, mas, por enquanto, a gente está conseguindo organizar o integral dessa forma. Então, se tiver mais de 2 professores, por exemplo, dividindo o projeto complementar 1, vocês terão que utilizar o projeto complementar 2. Aí, além de 4, o sistema já não consegue. Então, essas organizações, vocês precisam também repassar, né, para o apoio pedagógico e ele passar para a gerência para verificar sobre como a gente vai fazer em relação ao sistema, tá? A gente está acompanhando o integral também de perto para poder facilitar também esse planejamento para o professor. Em relação às adequações e resoluções do sistema ou sugestões, se for coordenador pedagógico, passe para o seu apoio pedagógico, ele vai passar para a gerência responsável. O apoio pedagógico já passa para a gerência responsável, que a gente já faz algumas atualizações. Assim como a Carol falou, a gerência precisa repassar para a empresa, faz uma análise de requisito e depois verifica se é possível ou não colocar. Nós recebemos as sugestões, sim. Se caso tiver alguma verificação ou alguma reclamação, né, em relação a sugestões também, é bem-vindo, é só passar para o apoio responsável, pela gerência responsável que vai ser analisado. Otávio, Carol, quero perguntar para a Carol se ela quer responder alguma coisa, complementar. Magda, só... A Luciana Monteiro está perguntando que entendeu que o planejamento é quinzenal, e ela pergunta por quê. Está me ouvindo, Carol? Estou sim, Águida. Não, só retomando algo que já tinha sido falado, eu até pontuei com a Tabita, né, sobre a questão dos registros de atividades, né? O professor Marcelo dialogou junto com a Clarislene, da Diredu, e aí o ofício, repassando as orientações para esse registro, será realizado, né, o mais breve, né? Então, vai ser um diálogo junto com a Diredu para a realização dessa orientação em específico, tá? E aí, o planejamento, ele é quinzenal, né, de acordo com a orientação da Superintendência Pedagógica, contemplando as matrizes que foram inseridas a partir do documento curricular do Estado de Goiás, do nosso TCG ampliado, tá bom? Certinho, muito obrigada, Carol. Ô, Vitor, vamos continuar aí? Sim, correto. Aqui. Bora. Compartilhar novamente a tela. Isso. Acredito Certinho. que foi respondida aí as perguntas, agora a gente vai, então, vai dar continuidade e aí a gente vai respondendo também as perguntas aí ao final. Então, pessoal, quero pedir para vocês prestarem bastante atenção, porque às vezes a sua pergunta ela já vai ser respondida. Se não for, aí a gente vai dar a Tabita e a Carol
né, vão responder, e na medida que vocês forem perguntando aí, então elas vão respondendo. Fica até mais fácil para responder a sua pergunta, tá? Se você ficar atento e começar a perguntar no momento que elas forem responder, tá bom? Combinado? Vamos lá, Vitor. Continuando aqui no caso a gente fez, né? O envio do planejamento e avaliação dele. Como o pessoal disse, a gente vai passar para o registro de atividade agora. O registro de atividade, pessoal, a gente vai seguir o mesmo caminho. Aqui no caso a gente vai unidade educacional, turma, escolarização. Vou clicar sobre a turma. Só aguardar ele carregar aqui, pessoal. Sei que ele esteja um pouquinho lento, que quando deu o pico aqui, a nossa internet voltou um pouquinho devagar, tá, pessoal? Só aguardar ele carregar aqui, só um minutinho. Deixa eu só pôr ele para carregar aqui novamente. Vou clicar em turma, escolarização. Vou selecionar a turma. Novamente, Vitor, só enquanto você carrega. Em relação ao letramento e numeramento, é para usar o planejamento do núcleo diversificado. Depois o Vitor vai voltar e mostrar a opção que tem. Lá no planejamento do professor, vai aparecer opções. Então, se ele for modulado no núcleo diversificado, é para ele escolher o outro planejamento, porque esse não tem o documento curricular. Porque se ele selecionar o planejamento normal, que está escrito plano de aula dos anos iniciais ou dos anos finais, ele não vai conseguir porque não tem documento curricular para o componente dele. Então, por isso é que a gente colocou o outro planejamento até que finalize o documento do núcleo diversificado, ok? Só um momentinho que eu estou verificando a questão da internet aqui. Eu até peço desculpa, tá, pessoal? Porque realmente quando caiu, nossa internet voltou um pouquinho ruim. Deixa eu só verificar aqui e eu já volto a compartilhar a tela. Tranquilo. Enquanto isso, eu vou respondendo. Em relação à tutoria, como tem também a questão de um atendimento, e não é toda a turma, e a carga horária é para o professor, está sendo analisado de que forma vai ser liberado para fazer modulação, né? Então, se o professor de tutoria tiver que fazer planejamento, aí sim é diferente. Se ele tiver em um outro componente, ele vai usar aquele componente que ele está modulado. Então, ele precisa estar modulado naquele componente para poder fazer o planejamento. No caso, para a educação infantil, o planejamento é mensal e semanal. Então, tem que fazer atividades permanentes e atividades diversificadas. E para ver essa situação, o professor tem que estar modulado nessa turma. Retornou aqui, viu, tá? Caso assim que terminar de responder, eu já volto a compartilhar. Essa sugestão, Núbia, em relação a um login de professor substituto, eu estou passando para a gerência, se caso for acatado, vai passar para as instituições. Ok, Vitor. Certinho. Vou compartilhar aqui novamente. Então, vamos lá. Pessoal, como eu estava falando, para a gente lançar o registro de atividades, é bem tranquilo e ao lado do planejamento. Então, a gente vai clicar aqui em unidade educacional, turma, escolarização. A gente vai acessar a turma novamente. E aqui nos botões que a gente clicou para o planejamento, ao lado tem um botão de registro de atividades. Então, a gente vai clicar sobre ele
A gente vai aguardar carregar aqui, então. Assim que ele carregar, aqui a gente vai selecionar a data da aula, tá, pessoal? Então, vou selecionar o dia de hoje aqui, tá? Dia 18. Vou clicar em adicionar. Lembrando, pessoal, que a gente consegue fazer o registro de atividade das datas atuais e datas retroativas, tá? Mas a gente não consegue fazer de datas futuras. Então, caso vocês passou de hoje e não conseguiu fazer o de hoje, amanhã você consegue fazer o de hoje, tá? Então, retroativo e datas atuais vocês conseguem. Aqui no caso a gente vai selecionar a disciplina, tá, pessoal? Que ele já traz a data da aula, que foi o que a gente selecionou aqui. Vou continuar em ciências, conforme a gente enviou o planejamento de ciências, eu vou fazer o registro de atividade de ciências aqui também. Mais embaixo, a gente tem a opção do tipo de conteúdo que a gente vai utilizar. O tipo de conteúdo que vocês vão utilizar é o de texto livre, tá, pessoal? Então, vocês vão utilizar somente esse tipo de conteúdo aqui, que é o de texto livre. Ele vai abrir esse campo aqui para a gente, que é o de conteúdo. Ele tem até o asterístico aqui, então a gente precisa colocar informações nele. Então, eu vou selecionar aqui, capacitação. Caso queiram colocar observações também, vocês podem, tá? Então, tem um campo aqui para estar colocando. Após isso, a gente pode clicar em salvar. Então, aqui a gente fez o registro de atividades, tá, pessoal? Então, eu vou clicar aqui em OK. A gente já adicionou ele. Porém, da mesma forma do planejamento, a gente precisa enviar ele para a coordenação. E como que a gente envia? A gente precisa clicar aqui. Tem a opção aqui, ó, filtros para pesquisa e impressão. Então, eu vou clicar sobre o filtro aqui de disciplina. Vou selecionar o que a gente fez agora, que é de ciências, tá? Então, ele já vai listar aqui para a gente, ó. Vai trazer algumas informações aqui do resultado. Tem o campo de impressão aqui também, tá? Eu já vou passar sobre ele também. Então, para a gente enviar, a gente fez, adicionou, salvou o registro de atividade, passou o filtro aqui para pesquisa e impressão, e ele vai aparecer aqui, ó. Vai trazer as informações da data da aula que a gente selecionou, o conteúdo que a gente informou. Caso coloque observações, elas vão aparecer aqui também, tá? Eu não coloquei, por isso que o campo está em branco. No campo de horário, esse aqui é uma configuração que tem para validar como horário de aula. Porém, na rede de vocês não utiliza esse campo aqui, tá, pessoal? Então, ele vai ficar em branco. Não precisa estranhar ou achar que está faltando alguma informação. Mais adiante, a gente tem o de status também, que está aqui como não enviado, da mesma forma do planejamento. E tem o de ministrado aqui também, que ele vai ser liberado assim que a gente enviar. Mais adiante, a gente tem um botão de edição aqui também. Caso a gente fez e esqueceu de colocar alguma informação, a gente pode clicar aqui em edição para editar. Deixa eu só esperar ele abrir aqui. Aqui, ó. Então, a gente consegue editar ele. Vou colocar aqui capacitação 18/9 e vou salvar novamente. Ele vai aparecer mensagens de sucesso aqui no topo da tela, tá, pessoal? Sucesso, conteúdo salvo com sucesso. Após isso, a gente precisa enviar esse registro de atividade. Então, vou clicar aqui em enviar em lote, tá, pessoal? Vou clicar sobre ele. Ele vai trazer essa janelinha aqui para a gente consegue selecionar quantos registros de atividades a gente quiser, tá? Tiver lançado. Então, vou clicar sobre ele e enviar conteúdos. Conteúdos enviados com sucesso, tá? Então, dessa forma, a gente enviou e ele está aguardando a avaliação. O status dele aqui muda para aguardando a avaliação. Então, é bem simples de estar fazendo o registro de atividade, tá, pessoal? Tá adicionando e salvando ele e também enviando. Agora, eu vou mostrar para vocês como o coordenador pode avaliar esse registro de atividade. Vou mudar de tela aqui. Eu vou aqui para a tela do coordenador, tá? Para a gente avaliar esse conteúdo que foi enviado, a gente vai fazer o seguinte caminho. Unidade educacional, registro de atividades e avaliar registro. Vocês podem perceber que abaixo de avaliar registro tem a opção de registro. O que isso quer dizer?
como até a Tabata tinha comentado mais cedo, o coordenador consegue fazer um registro de atividade, tá, pessoal? É da mesma forma do professor, tá? Então, ele vai passar o ano letivo, a turma que ele quer colocar, tá? Aqui no caso do coordenador, ele vai aparecer todas as turmas, tá? Só esperar ele carregar aqui, não está aparecendo porque ainda está carregando a informação. Ele vai aparecer todas as turmas porque o coordenador consegue visualizar todas as turmas, tá, pessoal? Vocês vão selecionar a data da aula também e clicar em adicionar, da mesma forma. Vou adicionar um aqui, só para vocês visualizarem. Clique em adicionar, vou esperar ele carregar. Infelizmente, como a nossa internet caiu, ela retornou um pouquinho pior, tá, pessoal? Então, estou esperando um pouquinho mais. Então, da mesma forma, a gente coloca a disciplina, o tipo de conteúdo, coloca o conteúdo, observações se quiser e salva também. Então, o coordenador consegue fazer o registro de atividades também. Porém, para ele avaliar o de um professor, ele vai em unidade educacional, registro de atividades, avaliar registro, vai listar essa tela aqui para a gente. A gente pode passar alguns filtros aqui, que seria por turma, disciplina. Ele só vai listar aqui para a gente as turmas que tiverem enviado registro de atividade, tá? Como aqui a gente enviou somente de uma turma, ele vai aparecer só uma aqui, porém, no ambiente real de vocês, eu creio que muitos professores vão enviar, então vai aparecer muitas turmas, vocês conseguem filtrar pela turma que vocês quiserem e pela disciplina também, tá, pessoal? Porém, caso queira visualizar todos de uma vez, tem até uma mensagem aqui de uma legenda que a gente pode deixar em branco para todas as turmas e todas as disciplinas também. Após isso, após passar os filtros, a gente clica em carregar conteúdo, ele vai listar aqui para a gente o conteúdo que foi lançado, tá? Então, ele traz aqui a data da aula, o campo de horário novamente, que é aquele horário que eu falei para vocês que o campo realmente vai ficar em branco, que vocês não utilizam. Disciplina, a turma, o conteúdo e observação caso tenha, tá? Para aprovar é bem simples, tá, pessoal? A gente basta clicar sobre a linha, a gente vai marcar ela aqui, tá? Selecionar ele e clicar para aprovar. Caso não aprove, tem esse botão aqui de reprovar, porém, em conversa com a Tabata, já foi pedido aqui para a empresa para a gente estar alterando esse nome, tá? Então, creio que logo mais será alterada essa questão do reprovar. Por enquanto está dessa forma, porém, creio que logo mais será alterado. Então, a gente aqui vai aprovar esse registro de atividade. Eu selecionei a linha que eu quero e vou clicar em aprovar. Vai me passar a mensagem aqui de que se eu tenho certeza que eu desejo aprovar os itens selecionados, como eu tenho, eu vou clicar em sim. Ele vai carregar um pouquinho. E aqui apareceu, sucesso, registro de atividade aprovado com sucesso. Então, dessa forma, aqui a gente finaliza também a questão do registro de atividades, que ele é bem simples. A gente enviou da visão do professor e avaliou na visão do coordenador. Porém, o coordenador também consegue fazer esse registro de atividade direto pela visão dele, tá? Caso necessidade da unidade, tá bom, pessoal? Quer dar uma palavrinha assim agora, tá? Depois que finalizou, eu posso continuar, que agora a gente vai para as frequências. Só para falar em relação ao registro de atividades. Assim como o Vitor falou, eu já tinha falado também, se não tiver professor dentro da instituição, quem faz a inserção do registro de atividades nas turmas é o coordenador pedagógico. Então, falta de professor, assim como fazia no decorrer do papel, né? Se o registro era feito pelo coordenador pedagógico, no sistema também. Então, precisa se organizar, né, e colocar esse registro. Você vai fazer por semana ou por dia, essa questão de organização precisa ser reportado para o apoio pedagógico. Mas a questão o coordenador, ele tem acesso à instituição inteira, né? Então, ele pode fazer o registro de atividades, igual o Vitor mostrou, na senha dele, e assim ele marca o que foi feito, né? Ou a questão de substituição, o professor trocou, né? Então, aí ele coloca o que era para ter sido feito e foi feito naquele dia. A questão do registro,
ele é texto livre, que vai ser feita uma orientação também pela gerência. Então, é para fazer o que foi feito no dia, né? Então, se o professor selecionar as duas opções, que tem o texto livre e também o objeto de conhecimento, o objetivo de aprendizagem, ele vai ter que lembrar de qual foi que ele colocou no planejamento dele. Então, aí ele revisita o planejamento dele para poder inserir no registro de atividades, porque ele não é linkado, o planejamento com o registro de atividades. Todo jeito, o professor tem que digitar e colocar o seu registro diário. No caso, se caso não tiver um professor substituto e tiver troca, né, de toda forma, ele não consegue fazer se ele não tiver modulado na turma. Se o professor que trocou, substituiu, está modulado na turma, ele pode fazer o registro. Se caso for uma licença de mais de 10 dias, 15 dias, é conveniente colocar o professor modulado. Encerra, porque é possível fazer o afastamento desse servidor no sistema, né? Então, encerra essa modulação do professor no sistema, coloca o outro, e assim que ele voltar, você retorna a modulação para aquele professor regente. No caso do registro do coordenador, o Vitor já mostrou, se não, pode fazer, Vitor, de novo, porque para fazer um pelo coordenador, porque como fez para o professor, o caminho é diferente. Só para eles entenderem como é que faz o próprio coordenador registro de atividades. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Tá. É só uma informação, pessoal, referente à substituição de professor, sobre modulação. Quando você afasta um professor, assim que afastar, você acessando o contrato dele novamente, já tem um botão de substituir, tá, pessoal? Então, não precisa encerrar a modulação dele. Só fazendo essa correção na breve palavra da Tabata, você tem a disponibilidade de substituir esse professor e ele fica ali substituindo o professor que está afastado, e quando o outro professor retornar, automaticamente essa substituição já some, tá, pessoal? É bem simples, a gente está fazendo também. Qualquer coisa, eu vou conversar com a Tabata depois, que eu consigo gravar um videozinho só sobre a substituição para ela passar para todo mundo da rede, tá? Referente ao registro de atividade na visão do coordenador, pessoal, é da mesma forma do professor. Então, é aqui, unidade educacional, registro de atividades, registro. Vou selecionar aqui, ó, o ano letivo, turma. Vou selecionar a data da aula também. Eu vou pegar uma retroativa aqui para ser diferente do de hoje. Vou clicar em adicionar. Vou selecionar a disciplina. Vitor, O dá tipo de um zoomzinho aí para gente. Ah, tá. Tinha tirado ele aqui. Pronto. Vou selecionar o tipo de conteúdo. Então, vai ser aqui texto livre. Vou colocar o conteúdo aqui. Caso eu queira colocar observação, também posso. E depois eu vou clicar em salvar. Registro de atividades salvo com sucesso. Se nós passarmos aqui o filtro para pesquisa e impressão novamente, eu vou selecionar aqui de ciências. Ele já vai estar aqui, ó. Então, a gente consegue enviar também, tá, pessoal? Clica aqui, envia o conteúdo. Vai estar aqui aguardando a avaliação. Eu clico para avaliar o registro. Vou carregar o conteúdo e vai estar aqui o que a gente fez agora, tá? No caso, como o coordenador está lançando, ele também precisa aprovar, senão vai ficar lá aquela questão do não enviado. É da mesma forma, só que em um lugar só. O coordenador já consegue registrar, enviar e avaliar, porque ele é o coordenador, então ele já consegue fazer todos esses trâmites aqui. A gente clica sobre aprovar, registro de atividades aprovado com sucesso, tá, pessoal? Então, é da mesma forma que o professor fez. Ficou tranquilo para entender? Se quer que repete, Tabata e Águida? Tranquilo aqui. Ô, Tabata, você vai responder algumas perguntas? Carol, você quer falar alguma coisa? O pessoal está perguntando aqui, no caso de quando falta um dia só.
Uma pergunta aqui da Martinez em relação à professora entrando de licença. Precisa ser afastado no sistema, quem faz isso é a secretaria da escola, ela faz o afastamento daquela modulação do professor e já coloca o substituto. Se não tiver substituto, ele vai ser só afastado do sistema e retirado a modulação dele. Aí sim pode ser colocado outro professor. 2 professores não conseguem dividir a mesma carga horária e os mesmos componentes, porque só tem aquela quantidade. Dividir turma ele pode, porque a gente vai dividir também a carga horária do componente. Mas quando ele pega tudo igual pedagogo, precisa encerrar a modulação e fazer uma nova. Isso a secretaria da instituição que tem que fazer. No caso de erro de registro, depende de quem está registrando. Se for o professor, ele consegue excluir. Você podia mostrar depois aí a exclusão do registro de atividades, ou Vitor, porque teve uma pergunta lá no começo. A primeira pergunta que teve foi em relação à exclusão do registro, que ela não conseguiu fazer. Então, eu acabei fazendo um teste e deu certo. E, inclusive, é ela que está perguntando aqui, a Tanita, ou Tanita, não sei. Eu fiz um teste usando um login e deu certo para exclusão. Então, a coordenação ela não consegue excluir, mas o professor consegue. Então, o coordenador não consegue fazer nenhuma edição naqueles registros que o professor fez, nem planejamento e nem registro de atividades. Só se foi você que fez, para você mesmo. Aí você consegue fazer. Mostra a exclusão, por favor, o Vitor, que também é uma dificuldade. Agora, o coordenador fez uma edição, no caso, uma consideração, ele enviou para o professor, não tem como fazer mais. É só se o professor corrigir e mandar de volta. Aí, no caso, o coordenador tem que ir lá no professor e falar que teve algum problema, né? Que foi enviado errado. Porque o professor vai ter que voltar para você de novo para você aprovar. No caso, para você concluir, né? Aquele registro. E aí o professor considera como concluído. Então, no caso, eu compartilhei a tela aqui, eu já vou mostrar também sobre essa questão que você falou, da exclusão. Estou aqui na visão do professor, tá, pessoal? Então, vou adicionar um registro de atividade aqui, vou selecionar a disciplina, pegar aqui, por exemplo, geografia, vou colocar aqui o tipo de conteúdo, texto livre novamente, capacitação, e vou salvar. Registro de atividade salvo com sucesso. Vou passar aqui os filtros, tá, pessoal? Deixa eu só mudar aqui para geografia. Então, vou mudar aqui filtros para pesquisa e impressão. Então, ele vai estar aqui, ó. Então, assim que fez, antes de editar ou algo do tipo, vocês precisam, se quiser excluir, tem que ser antes de fazer qualquer edição ou envio, tá? Então, vou clicar aqui para excluir. Sim, ele vai ficar aqui, ó, sucesso, conteúdo excluído com sucesso, tá? Se você fizer o conteúdo, salvar ele e enviar, editar, na verdade, depois você não consegue fazer essa exclusão, tá, pessoal? Então, precisa fazer a exclusão antes de estar enviando ou editando para colaborar, para coordenação. A questão do horário de aulas, foi feita uma configuração para não linkar o horário de aulas com o registro de atividades. Por quê? Justamente por causa desse movimento que tem na escola de troca de professor. Às vezes, o mesmo professor estava no primeiro horário, mas passou a aula dele para o terceiro horário. Se fosse linkado o horário de aula, ele não conseguiria fazer o registro de atividades, que estaria linkado. Então, a gerência achou melhor, por esse movimento, né, nas instituições, deixar o horário de aula não linkado, mas ele é importante também ser colocado no sistema, justamente para aparecer o nome dos professores para os alunos, estudantes, quando eles acessarem os aplicativos, eles saber qual horário que tem cada componente, no caso, os pais também, né, saberem, e os professores também, no horário do professor, ele saber qual horário que ele entra em cada sala.
Então, é muito importante colocar o horário de aulas no sistema, e quem faz isso é o coordenador de turma, que é validado o horário de aulas pelo apoio pedagógico. Então, é importante fazer sim. Tá, Vitor. Eu vou mostrar referente o afastamento e a substituição na visão do coordenador aqui, tá? Só para o pessoal ficar ciente. Aqui no caso, a gente vai acessar aqui, eu estou na visão do coordenador, tá? Vou entrar em servidor, cadastro, ele vai listar aqui os servidores da unidade, tá? Vou pegar esse aqui, por exemplo. Vou vir, tá. Como eu havia... Aqui na visão do coordenador, pessoal, por enquanto, eu realmente não vou conseguir mostrar. Eu verifiquei aqui porque eu não tenho acesso. Neste ambiente aqui nosso, eu não tenho acesso à aba de contratos, tá? Então, eu não vou conseguir mostrar agora. Porém, é bem simples. A partir de Não tá você... sendo compartilhado sua tela, Vitor. Ah, tá. Desculpa. No caso aqui, eu esqueci Aí, de pronto. compartilhar. Aí, beleza. Mas aqui no caso, realmente eu não vou conseguir mostrar agora no momento, pessoal, porque eu não estou tendo acesso à aba de contratos, tá? Então, realmente eu não vou conseguir afastar. Porém, entrando no cadastro do servidor e na aba de contratos, selecionando o contrato e afastando ele, quando retornar à aba de contratos ali novamente, você clicando sobre o contrato vai ter o botão de substituir. E nele você passa os filtros que você deseja e substitui por outro professor. Você seleciona quem é esse professor que vai estar substituindo ele e ele já automaticamente já vai estar no lugar desse professor afastado. Tá, eu realmente não vou conseguir mostrar aqui agora nesse ambiente que eu estou, tá? Vitor, essa informação, aí o pessoal da secretaria da instituição, eles já estão sendo orientados a fazer o afastamento. Aquele vídeo que você fez já foi encaminhado. Certo. A questão Certinho. da modulação, a Cilei está reclamando que está demorando muito, tem 2 apoios que podem ajudar a instituição a fazer a modulação, né? A secretária fazer a modulação, tem orientações do NTE e tem orientação do RH da CRE. Então, se o apoio do NTE estiver na instituição, ele ajuda a secretária a fazer a modulação e o RH da CRE também ajuda a fazer a modulação. Então, esses 2 apoios estão para ajudar nessa questão. Agora, se o professor não estiver lotado no sistema, aí sim vai demorar um pouco. Se ele não tiver nenhum cadastro no sistema, precisa abrir um helpdesk para que a lotação inclua esse servidor novo no sistema. Aí é diferente. Tá? Então, o professor precisa estar lotado no sistema, com os dados dele no sistema, o contrato dele, para depois fazer a modulação da turma que ele está assumindo. Certinho. Continua aí, Vitor. Pessoal, aqui no caso, é sobre o planejamento e o registro de atividade foi finalizado, tá? Então, aqui a gente viu como fazer o planejamento, enviar para o coordenador e avaliar, e para o coordenador avaliar. Registro de atividade da mesma forma, como a gente faz ele e envia para o coordenador, tá? Para estar avaliando, e também como que o coordenador consegue registrar esse registro de atividade. Agora a gente vai passar para a frequência, tá? Aqui na visão do professor, como a gente pode estar fazendo a frequência da turma, é da seguinte forma. Eu vou acessar aqui, ó, unidade educacional, turma, escolarização. Eu seleciono a turma que eu desejo. E nos campos aqui, nos botões do campo superior direito, tem um botão chamado frequência dos alunos. Clicando sobre ele, ele dá 2 opções, que é a frequência diária e a frequência dos alunos. A frequência diária, como o próprio nome já diz, a gente vai colocar a frequência somente naquele dia. Então, clicando sobre ele, só aguarda ele carregar. Ele vai trazer algumas informações aqui da turma que a gente está já. Vou selecionar a data da aula, tá, pessoal? Então, vou selecionar aqui dia 15. E aqui já está mostrando todos os alunos para a gente. Vocês podem perceber que tem aqui o nome de todos os alunos, os botõezinhos aqui do lado esquerdo e os de presente aqui. Então, é o seguinte, como que a gente faz para colocar a presença para um aluno?
Para a gente colocar a presença para um aluno, é da seguinte forma. Vocês podem perceber que esses botões aqui do lado esquerdo, deixa eu aumentar o zoom aqui mais um pouquinho. Esses botões aqui do lado esquerdo, vocês conseguem clicar sobre eles, tá? Então, eu clicando sobre esse botão, ele vai abrir aqui o presente para a gente selecionar. Então, para a gente colocar a presença, eu preciso selecionar aqui o aluno e depois eu clicar aqui na aba de presente. Dessa forma, eu vou estar colocando uma presença para essa aluna aqui, tá? E para mim colocar uma falta, como que eu faço? É da mesma forma aqui, a gente clica sobre o botão aqui do lado esquerdo, para ele liberar o campo aqui da presença. Vocês podem perceber que se eu não clicar aqui no botão esquerdo, eu não consigo clicar aqui no presente, tá? Então, eu sempre preciso selecionar. Para a falta, basta clicar aqui no botão esquerdo e deixar o presente sem nada. Então, dessa forma aqui, eu vou estar deixando um aluno com uma falta no diário dele, tá? A presença, eu preciso deixar o presente marcado e a falta, eu preciso deixar desmarcado. Se a gente deixar sem nada, é como se tivesse um dia sem presença, sem falta, sem nada, tá? Então, para colocar presença ou falta, eu preciso clicar sobre os botões aqui da esquerda. Para mim colocar a presença para todos os alunos de um jeito mais fácil, a gente clica nesse primeiro botão aqui, ó. Então, clicando sobre ele, vocês podem perceber que ele seleciona todos os botões aqui para baixo. E no presente da mesma forma, eu clicando sobre ele, ele vai colocar aqui presente para todos e depois eu posso salvar. Quando eu salvo, eu vou salvar aqui para demonstrar para vocês, vou deixar todos com presença mesmo, salvei a frequência. Vou passar a data aqui novamente, a data da aula. Aqui, vocês podem perceber que todos aqui ficaram com presente e os botões que a gente podia clicar sobre eles ficou verde, tá? Então ele mudou aqui, ele está verde e agora a gente pode já clicar direto na presença para tirar essa presença, colocar uma falta, tá? Ou deixar a presença mesmo. Porém, esse botão verde aqui, ele significa que tem um registro no sistema. Pode ser uma presença ou uma falta, tá? Então, é somente para informar, é um informativo que esse aluno tem um registro, ou é uma presença ou é uma falta, tá? Dessa forma, a gente consegue, finalizando aqui, a gente consegue colocar a presença e falta no dia, tá? Então, a gente colocou aqui somente no dia 15, aqui na aba de frequência diária. E vou mostrar agora a frequência dos alunos, do mesmo local aqui, a frequência dos alunos, o campo frequência dos alunos também, o mesmo nome, que é o diário de classe, tá, pessoal? Então, ele traz algumas informações aqui sobre a turma, tá? E até uma dica muito importante é sobre estes parâmetros aqui embaixo, que é o período, mês, data inicial e data final. Da forma que está aqui, se eu clicar para gerar diário, ele vai demorar um pouco. Por quê? Porque ele vai trazer todas as informações do diário desde o começo do ano letivo, tá? Então, demora para ele carregar um pouquinho. Então, não é lentidão do sistema, é porque ele está processando todas essas informações para trazer para você visualizar. Então, é sempre bom vocês clicarem aqui, por exemplo, no mês. Como a gente está em setembro, eu vou selecionar somente o mês de setembro e vou gerar o diário. Então, ele vai trazer todos os dias do mês de setembro para a gente. Abaixando a tela, vocês podem perceber que ele trouxe aqui o nome dos alunos, o status desses alunos e os dias, tá? Aqui ele está cortando no dia 23, se eu não me engano, mas você, girando aqui para frente, você consegue visualizar todos os dias do mês. Nós lançamos a presença no dia 15, na frequência diária. Vocês podem perceber que todos aqui ficaram com presença. Como que eu sei que está com presença? Tem esse pontinho no meio do quadrado, que quer dizer que é uma presença. Aqui mais acima, nós conseguimos ver meio que uma legenda sobre esses pontinhos aqui. Quando ele tem um pontinho, é uma presença, e quando ele tem um F minúsculo, ele é uma falta, tá? Como que ele ficaria aqui? Para a gente lançar presença e falta, a gente consegue lançar aqui também, tá? No diário de classe, a gente consegue lançar presença e falta da mesma forma. Como? Eu vou selecionar aqui o dia 14, tá? Então, eu vou clicar sobre o quadradinho aqui do dia 14. Clicando sobre ele, ele vai aparecer aqui para a gente a ajuste de frequência. E tem a opção aqui presente. Se eu clicar como sim,
ele vai ficar com presença, esse aluno. Então, vou salvar. Aqui, ó, dia 14, ele ficou com presença. Como que eu posso deixar uma falta? Eu vou clicar sobre o botão. O presente, eu vou deixar a opção como não e vou colocar uma justificativa da falta. Vou colocar aqui, por exemplo, faltou só para a gente salvar. E vou clicar em salvar. Dessa forma, vocês podem perceber que o quadradinho aqui ficou com um F no meio. Então, ele realmente está com uma falta. Tá? Então, vocês conseguem fazer esse controle aqui pelo diário de classe também. Porém, a frequência diária, se tiver presença para todos, fica até mais fácil para estar colocando. Você consegue colocar para todos de uma só vez. Tá? E aqui na frequência diária, a gente também tem a impressão do diário. Como que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui sobre imprimir / exportar diário, esse botão verde ao lado do gerar diário, e aqui tem alguns filtros para a gente colocar, tá? E também tem um de incluir assinaturas, que foi uma coisa nova que a gente fez, foi a pedido, tá, da secretaria. Então tem aqui incluir assinaturas, que a gente consegue colocar assinaturas do diretor, secretário, coordenador e professor. Porém, a gente sabe que tem turmas que têm 3 professores diferentes, por exemplo, ou até mais, tá? Porém, vocês conseguem selecionar somente um aqui. Nesses casos, se vocês quiserem selecionar o professor, pode selecionar. Caso não queiram aparecer, por exemplo, somente um e deixar todos os outros sem um campo para assinaturas, vocês deixam em branco, que ele não é um campo obrigatório, e cliquem em imprimir / exportar. A mensagem de aguarde vai aparecer na tela, a gente vai aguardar ele aqui só para fazer a impressão dele, tá, pessoal? Ele vai baixar o arquivo. Vou clicar aqui para visualizar ele e ele vai trazer aqui para a gente o diário de classe. Vai trazer algumas informações, por exemplo, o agrupamento par ano, o turno. Os professores aparecem todos aqui, tá, pessoal? Mesmo que a gente não marcou para assinatura, aparece o nome de todos os professores que estão modulados na turma. Ele vai aparecer aqui as presenças, as faltas e também traz a legenda, caso fique com dúvida depois para estar visualizando, tá? Mas ao final, a gente consegue visualizar aqui, ó, os campos para assinatura, tanto do diretor, do secretário, do coordenador, e esse campo aqui que ficou vago, esse cantinho aqui, que seria para o professor. No caso, vocês não queiram que tenha somente um professor, pode deixar ele vago, tá, pessoal? Então, é dessa forma que a gente consegue fazer a frequência dos alunos no sistema. Quer passar direto para outra parte, ou Só a questão da justificativa de falta, se o professor não tiver, ele pode digitar algumas letras só para salvar, depois o coordenador de turno põe a justificativa, ou mesmo a secretaria, tá? É só para salvar e ele deixar salvar, porque ele é obrigatório. Pode dar só um espaço, eu cliquei no espaço aqui e salvar. Ah, não, só o espaço não deixa. Se colocar um pontinho, por exemplo, um pontinho em salvar, ele vai deixar. Então, ele salvou ali. No caso, está tendo muita dúvida em relação à frequência. A frequência acontece da seguinte forma. Escolas possuem controladora, a primeira parte da frequência é lá. Então, passa na controladora, o professor confere dentro da sala se nenhum aluno ou estudante ficou fora, né, da frequência registrada lá na controladora. Se caso não, pede para voltar, ou mesmo ela faz manual, e depois é o coordenador de turno, depois é secretário. Então, primeiro é a controladora. Se caso a controladora não estiver funcionando, assim como algum já perguntou aqui, o professor é que tem que fazer a frequência, porque é ele que sabe quem está lá ou não. Então, de toda forma, o professor fazia o diário lá, né? Colocava os pontinhos no diário impresso e ele continua fazendo isso. Só porque a controladora vai antecipar essa frequência, que já vai jogar no diário do sistema, mas o professor precisa conferir, para ver quem faltou, quem não faltou, às vezes chegou mais tarde, já tinha passado o horário da frequência na controladora, porque o nosso diário é coletivo. Então, quem faz a frequência é na primeira aula. Talvez o estudante tenha chegado atrasado e tenha um atestado. Então, ele precisa levar a frequência para o resto do dia. Então, por isso que ele tem que
ele tem que registrar a frequência, em qual horário que o estudante chegou. Né? Às vezes é um aluno que só vai à tarde, né? Então tem essas questões também, quando é educação infantil ou quando é outras situações, integral, e ele vai à tarde, tem um atendimento de manhã, então ele precisa ser registrado essa frequência do estudante fora do horário da controladora. Essas questões de frequência e notas e faltas, Lorena, é melhor você verificar com o pessoal da secretaria, que ele consegue te mostrar. Porque quem vê também é o coordenador de turno, né? E vocês têm uma visão de coordenador que é junto, pedagógico de turno, mas cada um tem sua função, né? Agora, se você for assumir essa outra função, você precisa fazer a capacitação, né, para você verificar a frequência, mas de toda forma, você consegue verificar do jeito que o Vitor mostrou, a frequência, porque vai aparecer o diário todo, e aí aparece a lista da turma toda, né? Mas específico mesmo, não é do pedagógico. E também, se você tiver alguma dúvida, você pode verificar com o seu apoio da diretor também, que eles vão passar para você certinho. No caso das observações do diário, não é possível você copiar de uma para outra igual planejamento, não. Tem que o professor copiar, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Abrir uma janela anônima, né, ou outra janela, ou outro navegador, acessar e conseguir copiar e colar para as outras turmas que ele tem também. Você não pode sair no Se caso no caso de diário, tem que fazer manual. Se caso não conseguir ser detectado no coletor, precisa fazer no manual mesmo para o estudante não ficar com falta. E essa questão do plano ser digitado e desaparecer, tem que verificar se o professor salvou, né? Porque tem essa situação também do tempo também que ele ficou com a janela aberta. Foi feita uma solicitação com a empresa e aumentou o tempo médio, né, de digitação no sistema. Antes era aproximadamente 15 minutos, eles alteraram para quase 1 hora. Então, o professor tem que salvar também as abas obrigatórias, pelo menos. Né? No ensino fundamental são 3 ou 4, eu acredito, e os outros ele vai salvando depois, mas os obrigatórios precisa salvar primeiro, para depois fazer a edição. Mas se mesmo assim não estiver salvando, é preciso você abrir um helpdesk para verificação se está tendo algum problema no sistema. Essa questão da frequência, o apoio pedagógico o pessoal da gerência pedagógica vai repassar qual é o horário que vocês vão fazer a frequência. Mas a frequência, normalmente, é no primeiro horário. Né? Então, a frequência é sempre o primeiro horário que faz o registro. Se não for pela controladora, é manual lá com o professor, dentro da sala. É sempre no primeiro horário. E a conferência tem que ser todos os dias, porque depois a gente não vai saber quem que está com falta. Então, por isso que é frequência diária. Né? Assim como fazia no papel, é feito no sistema também. Por qualquer dispositivo eletrônico. Né? Dentro do celular, pode usar o aplicativo, o Conecta Educação para Android e o .id Education para o iOS. Ele faz o registro de frequência. Tá, Vita. É para falar aí, o pessoal está perguntando que se vai falar sobre nota.
Lançamento de nota? No caso, é para passar para eles como é que faz o registro de atividades, né? Aquela escolha de atividades dentro do sistema. O pedagógico pediu para mostrar, porque eles vão fazer isso no 4º bimestre. Ah, tá. Então, Vitor, vamos lançamento mostrar. de notas normal no boletim, né? Direto no 3º bimestre, e no 4º bimestre vai ter lançamento de atividades para juntar as notas. Certo. Então, Vitor, vamos mostrar aí para o pessoal como que faz. E eu quero deixar, tá fixado aí no chat, tá? O link do Forms que você vai preencher a sua presença, tá bom? Então, tá aí no anexado, é só você clicar aí no link que você vai conseguir fazer aí, preencher a sua presença, tá bom? Vitor. Oi. Vou Então, vamos mostrar aí. mudar aqui, só um minutinho. O pessoal do pedagógico Pessoal, pediu, né? Você ouviu aí a Tabata falando, né? sim, vou mostrar aqui. Então, bora aí. Pessoal, como a Tabata disse, no caso ela disse o registro de atividades, aqui a gente fez o registro de atividade, a gente vai colocar tarefas e avaliações aqui no caso, tá? É um registro de atividade, a gente está cadastrando as atividades, mas é só para vocês não confundirem esse registro de atividade aqui, tá, pessoal? Tem o planejamento e o registro de atividade que a gente mostrou agora, e agora a gente vai avaliações, a gente vai cadastrar avaliações para o professor conseguir colocar as notas e depois preencher, né, essas notas nas notas do aluno aqui. Então, primeiramente, eu estou aqui na visão do professor, tá, pessoal? Então, acessei a turma. Neste botão verde, eu vou clicar aqui o botão de tarefas e avaliações e eu vou usar avaliação. Vou usar esse primeiro. Vou selecionar o período, tá? O período que a gente quer, o 1º bimestre, 2º, 3º e 4º. Como vocês vão utilizar a partir do 4º, eu vou selecionar aqui o 4º bimestre. Vou selecionar a disciplina que a gente está cadastrando nessas avaliações, tá? Então, ele vai aparecer aqui para a gente. E eu vou clicar aqui sobre adicionar. Vou colocar a data da avaliação. Deixa eu só colocar mais para frente aqui por conta do calendário, tá, pessoal? Como eu selecionei o 4º bimestre, então já é mais para frente. Vou selecionar aqui, por exemplo, dia 12/10. Eu creio que já esteja no 4º bimestre. O tipo, eu posso selecionar prova ou atividade. No caso, esse aqui é somente para diferenciar, tá, pessoal? Tem um nome ali, se é uma atividade ou uma prova. O valor dela, no caso desta atividade, eu vou colocar que ela tem um valor de 10, por exemplo. E vou colocar a descrição. Vou colocar, por exemplo, trabalho de sala. E vou estar salvando. Aqui, no caso, verifico os dados informados por conta do período aqui. Deixa eu colocar mais para frente, por conta do 4º bimestre, 8/11, e vou estar salvando. Aqui, ó, avaliação salva com sucesso. Lembrando, pessoal, que teve aquela mensagem de erro, entre aspas, mais uma informação que a gente precisava arrumar, que é por conta que eu selecionei o período do 4º bimestre, tá? Então, eu tive que adicionar uma data mais à frente. Vocês podem perceber que eu adicionei uma aqui já. Vou adicionar a segunda. Vou colocar aqui dia 7. Vou colocar o tipo dela como prova, por exemplo. E o valor é 50. A descrição, prova 4º bimestre. Porém, fica de acordo com o que vocês forem utilizar, tá, pessoal? Então, eu estou colocando aqui essas descrições e os valores aqui somente como exemplo. Vou clicar para salvar. A avaliação foi salva. Após isso, vocês podem perceber que elas ficaram aqui, ó. Então, tá aqui período 4º bimestre, o tipo, se é prova ou atividade, a data dela, horário a gente não precisa por conta daquela mesma validação lá do registro de atividades, que o campo fica em branco, este aqui também vai ficar, tá, pessoal? Então, pode deixar ele em branco. A descrição dela que a gente colocou, se é um trabalho de sala, ou e também a prova do 4º bimestre, vai mostrar os valores, e caso a gente queira editar, tem um botão aqui de editar também, tá? Então, posso clicar sobre ele e mudar aqui. Vou colocar, por exemplo, um ponto e vou salvar. Mudei aqui a descrição dele. Então, dessa forma, a gente só cadastrou essas avaliações no sistema, tá, pessoal? E como que eu faço para lançar essas notas? Eu vou
Vou clicar aqui para voltar. Tenho aqui notas de avaliações, é aquela primeira aba que eu falei para vocês que eu precisaria mostrar primeiro aqui as tarefas, tá? Então, o que que acontece? Eu cadastrei essas avaliações e agora eu vou lançar essas notas nessas avaliações cadastradas. Tem aqui a aba de notas de avaliações. Eu vou selecionar o período, tá? E o componente curricular. Ele vai listar aqui para a gente todos os alunos, tá, pessoal? E também as avaliações. Por exemplo, aqui, ó, primeira avaliação, ela tem valor de 50, segunda avaliação, valor de 10. Essa questão aqui, como eu estou mostrando aqui para vocês, eu não configurei 100% correto igual o de vocês vai estar configurado, tá? Então, pode ser que o de vocês tenha um pouquinho diferente, pode ser uma aba só, ou até mesmo cálculo, coisa que vocês nem vão perceber, tá bom? Porém, aqui para a gente lançar a nota é da mesma forma. Então, eu vou colocar aqui as notas aqui da primeira avaliação, que é 50. Então, vou colocar essa nota para esses alunos. Vou colocar somente para uns 3 alunos aqui, 4, para a gente mostrar. E tem aqui a nota da segunda avaliação. Vou colocar aqui as 10 também. Certo. Após isso, a gente já colocou a nota para esses alunos nessa avaliação, tá? Após isso, podemos salvar. E agora, para a gente preencher essas notas no componente do aluno. Então, a gente cadastrou, colocou as notas para esses alunos e agora a gente vai preencher para depois aparecer no boletim dos alunos. Como que a gente preenche? A gente clica sobre aqui, ó, componentes curriculares. Vou selecionar o componente curricular que eu coloquei as notas, tá? E aqui vocês podem perceber que tem este campo chamado preencher notas. Esse campo aqui, pessoal, vocês só vão utilizar caso vocês já tenham cadastrado a atividade e colocado as notas. Por quê? Se você não tiver cadastrado essas atividades e não tiver lançado as notas, o sistema vai achar que é 0 e quando você preencher essas notas, ele vai zerar tudo aqui, tá, pessoal? Então tem que tomar bastante cuidado com isso e sempre cadastrar essas avaliações antes e colocar as notas nelas. Da seguinte forma, eu cadastrei e coloquei essas notas e agora eu vou preencher todas elas aqui. Vou clicar em preencher notas, notas quarto bimestre, vou clicar para preencher. Ele aparece a mensagem aqui para a gente, informando que ele vai sobrepor as notas que já foram lançadas aqui. Então, tem que tomar bastante cuidado também. Como vocês vão utilizar somente no quarto bimestre, estes outros 3 bimestres aqui, vocês deixam desmarcados, tá, pessoal? Porque se a gente selecionar, eu vou pegar, como eu estou em ambiente de teste, eu também vou marcar aqui o segundo bimestre para vocês verificarem como que vai ficar. Então, vou selecionar o segundo bimestre e o quarto bimestre e vou preencher. Lembrando que o segundo bimestre, ele tem nota aqui, tá, pessoal? Então, esse segundo campo aqui que eu estou circulando, eles têm notas. Vou clicar para preencher. Vou clicar em sim. O preenchimento das notas / faltas foi finalizado. Vou dar um OK. Vocês podem perceber que ele já trouxe aqui para a gente a média que estava lá nas notas dos alunos. Então, ele preencheu aqui como 30, tá? E no segundo bimestre, onde havia nota e a gente preencheu sem as atividades, ele zerou todas, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado quando for utilizar esse preencher notas. Somente utilizar se tiver avaliação cadastrada e as notas lançadas nessas avaliações, tá, pessoal? Então, para finalizar, realmente é dessa forma, é bem tranquilo de estar mexendo também. Vou só repassar aqui para vocês o caminho de cada, que eu acesso à turma, para cadastrar essa avaliação. Tarefas e avaliações, avaliação. Bem tranquilo, basta selecionar o período, a disciplina e clicar para adicionar. Vou filtrar aqui, colocar todos os filtros que eu quero, colocar as informações e salvar. Após eu fazer esse cadastro, para me lançar essas notas, eu venho em notas de avaliações, seleciono o período que eu desejo, o componente curricular, e aqui ele vai trazer as atividades que foram cadastradas, tá, pessoal? Então, como eu havia colocado lá, que era no quarto bimestre de língua portuguesa, ele trouxe aqui para a gente as que eu tinha já cadastrado.
E após fazer isso tudo, que vocês vão utilizar a opção de preencher notas, tá? Certinho. Vitor, você está aí? Vitor? Enquanto Acho que saiu. ele... Tá, Vitor. É, Ah, tá. então, é somente dessa forma como a gente vai lançar as notas. Tá certo. Certo. Compartilhei, por favor. Essa questão das Desculpa, notas, foi enviado um ofício, né, anteriormente do superintendente Marcelo, falando que as notas eram de 0 a 100. Então, na hora de lançar no sistema, não coloca 10,0, né? Tem que ser 100 e ele já vai colocar o vírgula 0. Então, fica 100,0. Então, é de 0 a 100,0, certo? Essa questão do uso do sistema pelo pedagógico, eu já falei no início, vou repetir, a questão dos ofícios. O ofício 475 é referente ao planejamento e é para ser inserido no sistema desde o dia 1º de setembro. O registro de atividades da educação infantil já foi feito a semana passada e do fundamental ainda está para ser publicado. Mas a informação é que é para ser usado só no sistema. Quem está fazendo uso do papel esse mês é para permanecer até finalizar o mês. Depois é para usar o sistema, mas quem já está usando o sistema é só ele. Não é para ficar usando papel e o sistema porque é um só, certo? Então, quem já está usando o sistema é para usar o sistema. E isso eu já estou verificando com a gerência pedagógica e é de acordo. Então, não é para fazer 2 vezes. Agora, relacionado à frequência, que é o diário, que a Diredu pediu para imprimir, é orientação da Diredu impressão. Então, não confunda o pedagógico com o administrativo, que é a frequência. A Diredu pediu para imprimir, é para imprimir. O pedagógico não está pedindo para imprimir, porque é para ser usado o sistema, ok? Então, o 3º bimestre, que está falando em relação às notas, é para ser lançado no sistema, assim como os 2 primeiros também. No caso, o professor vai conseguir fazer o lançamento direto no boletim, que é o valor da média já que ele já fez o cálculo. No próximo bimestre, vai fazer dessa forma como o Vitor mostrou, lançando as atividades para poder o sistema fazer a média e lançar direto. Mas, por enquanto, como o 3º bimestre já está sendo finalizado, é para lançar as notas no boletim direto. Todas as notas estão sendo feitas de acordo com a carga horária. Então, no máximo que vai ser feito, se são 4 atividades no máximo, já está configurado para 4. Se for mais, vai ser vinculado para o máximo. Então, quem faz uma atividade só vai conseguir 2, 3, 4. Quem faz mais, não é possível fazer. Então, se caso fizer mais do que 4 atividades, tem que ser reportado para apoio pedagógico. Ok? Aí precisa verificar com o seu apoio, se caso for uma atividade além do que está sendo orientado. Mais alguma dúvida sobre o que foi falado? Acredito que a gente já tenha respondido a maioria, né, das informações, muitas foram repetidas, né? Então, caso tiver chegado depois, pode assistir de novo para vocês terem as orientações, mas isso tudo também estão nos ofícios que o pedagógico enviou. Então, tem ele em mãos, mesmo que vocês tenham que imprimir para sempre revisitar essas orientações que são muito importantes, que vieram da própria gerência. Então, nós do NTE não estamos falando nada além do que é feito nas orientações e que, inclusive, o pedagógico está presente, tanto no chat quanto aqui pessoalmente, pela Carolina. Carolina, você está aí?
Abre seu áudio aí, por favor. Tô sim, Águida. Eu gostaria que você fizesse aí as considerações finais, né, para a gente encerrar. Sim, eu registrei tudo aquilo que foi pontuado no chat, né? A Tabita encaminhou para mim o link do YouTube, e aí, na medida que as pessoas foram posicionando, né, os coordenadores, os apoios, eu fui registrando aqui e vou pontuar com o professor Marcelo e o Júnior, né, que é o nosso novo gerente aqui da Educação Fundamental, sobre as questões que foram realizadas, principalmente no esclarecimento dos ofícios, né? Foi algo que foi enfatizado, porque muitas vezes aquilo que a gente orienta, a gente percebe que falta um pouco mais de norte, mais de coerência, mais de, vamos dizer assim, né, claridade, né? Vamos dizer assim. E aí a gente vai deixar isso bem claro para que não haja essa duplicidade de funções sendo executadas, principalmente para não dar trabalho a mais para o professor ou para o coordenador pedagógico. A gente acredita que o sistema ele vem para contribuir com o trabalho realizado na nossa rede. Então a gente vai repassar essas informações para que a gente possa aí deixar, né, o trabalho melhor possível para todo mundo que está envolvido nessa proposta. Exatamente. Muito obrigada, Carol. E tá, você quer fazer alguma consideração final aí também? Não, é isso também disponibilizar os apoios do NTE, né, que estão sempre acompanhando tanto as da educação infantil, CMEs, escolas, tanto no noturno quanto em todos os períodos. Então, qualquer dificuldade, nós também estamos disponíveis para ajudar quando nós estivermos nas instituições, porque o NTE acompanha muitas instituições, então, às vezes, eles não conseguem responder pelo celular, né? Porque às vezes está no pessoal, mas aí tem outras demandas no celular, então fica mais complicado de acompanhar. Mas peço para vocês também um pouco de paciência também conosco, né, do NTE, mas que a gente tenha essa possibilidade de ajudar quando estiver na instituição e atendemos também o mesmo horário, né? Que vocês estão na instituição. Então, assim que é possível, o apoio te responde, né, e te orienta em alguma dúvida. Obrigada a todos pela capacitação e qualquer dúvida, nós estamos aqui disponíveis. Vitor? Eu queria também agradecer a todos aí, até pela paciência por ter caído aquela hora, a internet um pouquinho ruim quando a gente voltou, mas muito obrigado a todos aí, que ótimo, espero que todos tenham tido uma ótima capacitação e qualquer coisa a empresa está à disposição, tá, pessoal? Muito obrigada, pessoal, pela participação de todos, né? Todo mundo participou bem, né? Interagiu. A lista de frequência está aí no chat, tá? Não deixe de fazer aí, de preencher a lista de frequência. Está aí nesse botão azul aí, ó, tá fixado aqui no chat, em cima, na parte de cima, está escrito Conecta Educação SME, em amarelo, né? E ao lado tem o link do Forms. Combinado? Todo mundo. É só clicar aí, ó, que você já vai ter acesso à frequência. Muito obrigada a todos, né, pela presença. Obrigada, Carol, Tabita, Vitor, todo mundo aí das gerências e o pessoal do NTE, os apoios que estavam aí no chat respondendo também, né? Muito obrigada aí por tudo e por todos, né? E para todos. Até mais.